Bom dia, pessoal. Estamos aqui direto da escola Claudirene. Estamos aqui com o professor Doroteu e com uma figura que é um marco aqui no Brasil, no quê? Nas áreas que o professor Doroteu vai falar agora. Na realidade, ele faz parte da história do Brasil. E está aqui com a gente hoje dando uma entrevista exclusiva aqui pra gente, para passar um pouquinho aí pra galera de casa a trajetória desse homem guerreiro aqui. Vamos lá, Doroteu, com você. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O que Diz a Lei. E hoje nós temos a satisfação de receber uma figura que representa a democracia brasileira. Essa figura que fez parte da luta pela redemocratização do país, essa figura que esteve presente no regime militar e essa figura a qual foi vítima. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo Gilberto Natalini. Muito obrigado. Prazer, senhor, estar aqui. Gilberto Natalini, primeiramente dizer que é uma satisfação o senhor estar aqui no dia de hoje. A primeira pergunta que eu gostaria de iniciar essa entrevista é em relação à democracia. O nosso currículo, nós como professores e corpo docente, exige que o professor ensine ao aluno o valor da democracia. Só que a nossa geração não fez parte da geração que lutou pela democracia. Natalini, como fazer a juventude valorizar e querer cada dia mais pela democracia no país? Bom, professor, obrigado pelo convite de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui na escola com vocês, com os alunos. A gente só valoriza a democracia quando ela falta. A hora que ela vai embora, que existe um retrocesso político, as liberdades são cortadas, as pessoas não podem mais falar o que pensam, aí a gente fala, puxa vida, que saudade da democracia e da liberdade. Então, na nossa época, quando eu era estudante, havia um regime militar no Brasil muito duro que atacou as leis, atacou a Constituição, as instituições políticas e sociais, censurou a cultura, prendeu artistas, prendeu cientistas, exilou, matou alguns. Então, naquela época, na nossa juventude, a gente tinha o sonho de vida, de justiça social, de convivência pacífica entre as pessoas e de liberdade política. A gente se envolveu na luta para reconquistar a democracia. A minha geração foi assim, até que em 1985 nós conseguimos tirar o regime militar e eleger um governo civil. Aí de lá para cá a democracia veio vindo, ainda hoje nós temos um regime democrático no Brasil. É claro que esse regime sofreu muitos desgastes, muitos problemas, desviou muito do rumo, da moralidade, ainda não vê a democracia social, o nosso povo ainda sofre muita injustiça social, muita desigualdade, mas nada é mais gostoso e mais importante que a liberdade. E a juventude de hoje, ela não sofreu essa opressão, então talvez ela não esteja acostumada ou ainda não viveu o que é a ditadura. Eu espero que não precise viver para valorizar a liberdade. Eu vi lá na palestra que o senhor viu lá embaixo, aquela galerinha jovem, né? Uma menina virou e perguntou se o senhor via risco de retorno da ditadura. Porque nós sabemos que a ditadura ela foi um momento muito doloroso para o Brasil, porque eram pessoas que tinham pensamentos abertos, pessoas que queriam uma doutrina de liberdade, uma doutrina de justiça, foram cerceadas de uma forma assim, violenta, porque os teatros passaram a fechar os teatros quando ficavam sabendo que existia comunicação dos atores com outras pessoas no meio político. Houve a tortura, uma tortura que eu acho horrível, porque eu vi também, estudei isso no direito do inimigo, quando colocavam aquelas madeiras sobre a perna, colocavam a mão e jogavam um pano no rosto e afogavam a pessoa colocando água no rosto. O senhor passou por algumas torturas, assim, é dramático perguntar isso, mas para que os nossos jovens possam entender melhor que até uns meses atrás, uns anos atrás, eles estavam falando na possibilidade de retorno da ditadura. Assim, nós vemos que isso é um absurdo. Eu gostaria que o senhor contasse para eles, assim, é doloroso, porém somos um podcast que diz a lei e todo mundo sabe que o meu podcast não tem aquela brindagem que os outros têm. Como foi viver isso? Como foi a ansiedade de querer sair daquele lugar? Como o senhor chegou a ser levado para esse lugar? Olha, tem duas coisas na humanidade que, praticadas pelo ser humano, são abomináveis, né? São coisas muito
monstruosas, vamos chamar. Um é o terrorismo, você usar o terrorismo para fazer política, e o outro é a tortura. A tortura e o terrorismo são os piores atos que o ser humano pode praticar contra o outro. Então eu abomino a tortura e abomino o terrorismo. Eu fui vítima da tortura. Em 1972 eu fui preso no DOI-CODE pelo então coronel, na época era Major Ustra, depois ficou coronel, e fui torturado por ele. Ele me torturou durante 2 meses, pessoalmente, ele e a equipe dele me torturaram. Eu diria para você que é uma experiência que você não esquece nunca mais. Além das lesões físicas que eu carrego comigo ainda, surdez dos ouvidos por choque elétrico que eles me deram naquela época, eu tinha 18 anos, era terceironista da Escola Paulista de Medicina. Nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, nunca briguei com ninguém, fui preso porque tinha uma opinião contra o regime militar. E aí sofri tudo que podia sofrer lá, né? E posso dar o testemunho a vocês, não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil passar por aquela experiência. Graças a Deus eu saí vivo. Teve muita gente que não conseguiu sobreviver, foi morto lá pelas mãos deles na tortura. Era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando. Eu nunca como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca fui um assassino. No período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, brasileiras e brasileiros, foram mortos por divergir. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. Durante o depoimento, Ustra se negou a responder diversas perguntas, principalmente sobre a morte ou desaparecimento de militantes políticos. Mas quando foi convidado a fazer uma acariação com o ex-preso político Gilberto Natalini, que afirmava ter sido torturado pelo coronel, o clima ficou tenso. Não faço acariação com ex-terrorista. Não faço. Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. Pessoal, só para deixar que o Doroteu vai passar a fala do Doroteu, só para avisar aí o nosso público, nós estamos numa escola, então se houver ruído, alguma fala de fundo, automaticamente é normal. Todo mundo sabe que o podcast é feito meio que de repente, então se houver ruído de fundo aí, normal, a gente tenta tirar, mas nem tudo vai sair 100%. Tem vontade. Uma das cenas mais emblemáticas foi na Comissão da Verdade, que aconteceu no governo retrasado, e o Gilberto Natalini, ele protagonizou uma cena juntamente com o Carlos, o coronel Brilhante Ustra, aquele que certa pessoa admira, né, certo conteúdo é admirável por uma parte da sociedade. O senhor foi chamado de terrorista por esse capitão, por esse cabo do Exército, na época a qual ele fez parte com o senhor da história do Brasil. Ele falou que não ia fazer acariação como terrorista. Como o senhor define essa afirmação dele? Ele era um, não vou dizer animal, porque os animais não torturam. Os animais matam para comer, para sobreviver. Né? O Ustra matava até por prazer, né? por dever de ofício, né? Para tirar confissões das pessoas, e ele tinha um certo prazer em torturar. Ele e a equipe, aquelas equipes todas, tinham uma certa perversão em torturar. Então eu estava na Comissão da Verdade, eu tinha dado um depoimento dizendo que ele tinha me torturado. Depois ele veio e, sozinho, dando o depoimento dele, falou que nunca tinha torturado ninguém. Aí um dos membros da comissão lá em Brasília perguntou, olha, está aqui o Gilberto Natalini, que o senhor torturou ele. O senhor topa ser acariado com ele? Cara a cara? Esse momento foi bem emblemático. Aí ele pulou, né, claro, ficou apavorado, deu contar o que ele fez comigo na cara dele. Aí ele falou, eu não vou me acariar com esse terrorista. Aí eu estava lá no plenário, lá no auditório, eu levantei, enfiei o dedo na cara dele, o terrorista é o senhor é um assassino, o senhor é uma monstruosidade e tal. E aí acabou a sessão, ele saiu correndo lá junto com alguns militares que estavam com ele, e eu fiquei por ali e me vinguei de certa forma da bateção que ele fez em mim, da tortura que ele fez em mim, desmoralizando ele em frente a toda a imprensa nacional e internacional. Aquele vídeo correu o mundo inteiro
e eu denunciando, chamando ele de assassino. E ele era um assassino mesmo, não tenho dúvida. Pode pergunta? Nataline, você ficou conhecido nacionalmente pela sua luta ambiental. Você fez um dossiê que foi reconhecido, inclusive internacionalmente, foi parar até na mão do Papa, onde o senhor denunciava os casos de desmatamento na capital paulista, da Mata Atlântica. Quando começou a sua luta em prol do meio ambiente? Porque a gente sabe que ninguém nasce ambientalista. Da onde surge essa paixão do senhor? Na verdade, eu sou médico há 48 anos, exerço a profissão, sou gastrocirurgião, já operei 17 mil pessoas e já atendi mais de 120 mil doentes. E eu, desde o tempo de faculdade, eu aprendi que a saúde da pessoa não depende só da pessoa, depende dela, os hábitos de vida que ela tenha, se ela fuma, se ela não fuma, se ela faz atividade física, se ela não faz, se ela dorme bem. Eu meio que a envolve, o meio ambiente. Eu aprendi isso desde estudante, desde o terceiro ano de faculdade. E aí eu linkei a medicina com os hábitos de vida e com o meio ambiente. E daí fui desenvolvendo toda uma concepção de trabalho médico, onde eu me preocupava com o doente, onde ele estava morando, o que ele estava comendo, se ele estava respirando, se ele estava bebendo água limpa. E aí veio, até que eu fui estudando, fui aprendendo e me transformei num defensor do meio ambiente. Além da causa médica, eu também defendo uma saúde do planeta, da natureza, tá certo? Sei quanto tempo temos, algum tempo ainda? Temos mais 10 minutos, acabar. Pessoal, então eu vou começar aqui já o processo de encerrar já, porque assim, eu estou convidando já o doutor para estar no nosso podcast, quando for possível, lógico. Está lá no Morumbi, está perto do estádio. Tem que ser presencial ou pode ser virtual? A gente pode providenciar um virtual. Pronto, então, vamos fazer virtual, só o senhor mandar o convite. Tranquilo, eu vou falar com o Doroteu, já adiciono o doutor e a gente faz uma live. A gente tem uma agência, o professor tem uma agência lá no Morumbi, perto do estádio. Muito Deus, parabéns. Podcast. Pessoal, então é o seguinte, estamos encerrando aqui, é lógico, as conversas poderiam durar horas e mais horas, porque o doutor tem muita história para contar, e eu queria ser, como eu quero dizer, apreciar essa história constantemente. Contando aqui com a ajuda hoje para desenvolver esse podcast, eu estou olhando para duas câmeras, estou com duas câmeras aqui, tá? A Stephanie não está aqui, então ela vai entender o que eu estou falando. Contando hoje para a equipe técnica com a gente, nós temos aqui a Ana, tá? Que ajudou a gente na equipe técnica na gravação, temos aqui o Renato, que ajudou também. Temos o Márcio que está ajudando a gente. O Pedro. Faz o seguinte, vamos chegar a cadeira um pouquinho para trás, aparece aqui, pessoal, só para dar um oi aqui no pessoal, aqui aparece aqui, porque geralmente os médicos devem ser dados. Cabe aqui. Os médicos devem ser dados, ok? Aí, pessoal, nas duas câmeras, aquela ali, aqui pode ser aqui, Ana. Tá? Isso, dá um oi pessoal de casa aí, ok? Só para conhecer a equipe técnica, valeu aí, galera. Obrigado. Pode finalizar. Só um minutinho. Renato, chega aí, dá um oi aí, pessoal. O Renato vai estar estreando com a gente podcast aí, tá? Qual o nome, Renato? Tudo bem? Play Nerd, gente, eu passei um recado, tá, pra sair pra vocês, que sábado agora, só lembrando, dia 21, vai ter um evento lá na VB Studios, que será promovido por mim e pelo José Carlos, de videogames. Terá um campeonato de Mortal Kombat lá a partir da 1h, e eu gostaria que vocês acompanhassem também. Valeu. Pessoal, aí só para dar, o Doroteu vai encerrar aqui esse bate-papo, lógico, tem considerações do doutor ainda. Só para lembrar aí, os amigos professores aí de outras escolas, os amigos advogados aí, a comissão lá da OAB, administrada aí pela Shirley, estamos preparando aí uma coisa especial aí e automaticamente vamos transmitir por todas essas redes aí, a OAB se quiser transmitir, as escolas da região sul, da Sul 3, Sul 1, Sul 2, estamos à disposição para soltar essa live, porque temos contato com várias escolas de secretaria e automaticamente essa conversa vai ser assim, um conteúdo riquíssimo, um fator histórico e também porque a pessoa é consideravelmente uma lenda aí. Veio em 64, cara, entendeu? Aquela loucura de 64. Eu que sou formado também em arte cênica, estudei a parte da história de 64 e a dor que o pessoal sentiu dentro da arte naquele momento. As considerações de Doroteu, ele vai passar já. É isso aí. No dia de hoje, nós tivemos o prazer e a satisfação de receber uma pessoa a qual vivenciou todos os momentos da história do Brasil que a gente estuda nos livros atualmente.
Eu tenho uma satisfação e acredito que a escola teve um enriquecimento intelectual ao presenciar uma figura tão importante na história do nosso país, como é e como foi Gilberto Natalini. Agora, nada melhor do que ele finalizar esse podcast com as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer ao professor Alex, a gentileza da entrevista e a oportunidade de conhecê-lo, né? Agradecer ao meu amigo já há vários tempos, o Luan Doroteu, como eu chamo. Eu mudei de nome agora, Doroteu. O Luan não tem mais, agora é Doroteu. Então, tudo bem, mas continuamos amigos de muito tempo. Agradecer à escola por ter me permitido vir aqui, aos estudantes, aos alunos, a quem não vai nos assistir. Dizer que a gente está na luta, né? Eu estou na luta desde os 12 anos de idade, né? No ativismo social e ambiental, enfim, na agitação psicomotora pelo bem da humanidade, faço questão de dizer isso, e até o último suspiro da minha vida eu vou estar fazendo isso. Eu quero ver as pessoas bem, eu gosto de quem gosta de gente, é assim que eu sou. Não é um problema religioso, não é um problema filosófico, é um problema cardíaco. Eu gosto de quem gosta de melhorar a vida dos outros. Um abraço. Pessoal, eu queria deixar também os meus agradecimentos ao doutor aqui e ressaltar aquela coisa. A colaboração que o senhor fez para o nosso país não existe como agradecer, doutor. Não existe como agradecer a luta o que vocês fizeram por nós. E a nossa geração, que foi a geração posterior à geração do doutor, nós tivemos reflexos diferenciados. A próxima geração que vier já vai ter mais ainda. Só que isso começou lá na raiz, começou com a luta de vocês. É um prazer imenso e uma honra. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Até o próximo.